Iniciando mais um Índio News aqui no YouTube para você. As notícias de hoje, desta segunda-feira. Olha só que coisa legal que está acontecendo, gente. Novo Código de Ética mira preconceito contra médicos com deficiência. Um dos médicos disse, entre aspas, achavam que a medicina não era mais para mim. Fecha aspas. Segundo pesquisa de conselhos de medicina brasileiros, 512 médicos declararam ter algum tipo de deficiência. Marcos Vinícius Nunes da Silva tem tetraplegia parcial desde que sofreu acidente de carro quando era estudante de medicina. Em 2008, quando tinha 23 anos e estava no 4º ano de medicina, o goiano Marcos Vinícius Nunes da Silva sofreu uma lesão cervical nas vértebras C3, C4 e C5 em um acidente de carro em Porto Velho. Percebeu na hora que estava tetraplégico. Abre aspas, deixei de ser estudante de medicina para ser paciente. Fecha aspas. Foram 11 meses de recuperação motora após a cirurgia, mas sua tetraplegia parcial não o impediu de se formar e de atuar como clínico geral em unidade de pronto atendimento. Segundo ele, alguns colegas vetavam sua presença em grupos do internato, período em que o aluno de medicina estagia em hospitais e é supervisionado em tomadas de decisão e aquisição de destreza em procedimentos. 3 deles disseram a Silva que ele devia estar fazendo sessões de fisioterapia e não frequentando a faculdade. Segundo ele, disse o seguinte, julgaram meu aspecto físico e não meu intelectual. Dos pacientes, a receptividade tendeu a ser outra. Abre aspas. Até hoje, doentes que ainda não decoraram meu nome pedem para que sejam consultados com o médico da cadeira de rodas. Fecha aspas. Em 2016, 3 anos depois da formatura, abriu uma clínica popular em Goianésia, Goiás, onde já atendeu mais de 15 mil pessoas. Ali alterna entre uma cadeira de rodas elétrica e outra manual. Atende pacientes em uma maca adaptada à sua altura. O goiano afirma que ter sido o primeiro tetraplégico a se formar em medicina no Brasil e nas últimas eleições alcançou outro feito, se tornou vereador mais bem votado de Goianésia. Silva está entre os que celebram um inciso do novo Código de Ética Médica, que estipula ser direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de sua capacidade e de segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Censo de médicos com deficiência. Em vigor desde 30 de abril, o Código de Ética Médica ganhou esse adendo sobre profissionais com deficiência, por sugestão do pediatra Sidney Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Em 2015, após ser convidado para um congresso sobre acessibilidade, Ferreira propôs ao CFM, o Conselho Federal de Medicina, uma campanha que levantasse o número de médicos e de alunos de medicina que portassem alguma deficiência visual, auditiva ou motora. Queria saber também se a deficiência era congênita ou adquirida. As perguntas constariam nos cadastros dos Conselhos Regionais de Medicina, que a campanha estimularia seus membros a responder. A declaração de Ferreira foi o seguinte: ao conhecer melhor esse universo, poderíamos apresentar propostas de políticas públicas que melhorassem a acessibilidade nas áreas de saúde, não só para os médicos, mas também para pacientes. Passados quase 3 anos do início da campanha, ele começou em julho de 2016, 512 médicos, de um universo de 450 mil em atividade no país, afirmaram ter algum tipo de deficiência. Grande parte delas, 124 para ser mais exato, atua em Minas Gerais, seguidos do Rio Grande do Sul, que são 50, Santa Catarina com 43, Distrito Federal com 35 e Goiás com 32. Na próxima fase da campanha, o Conselho Federal de Medicina buscará reunir esses médicos para conhecer suas dificuldades no trabalho e saber se sofrem ou não discriminação. Ferreira dá como exemplo de adversidade a acessibilidade nos centros de atendimento à saúde do Rio. Uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, feita de março de junho de 2016, mostrou que, em 24 unidades de saúde, nenhuma tinha condições adequadas de acessibilidade tanto para profissionais quanto para pacientes e acompanhantes. Isso é absurdo, gente.
em pleno século XXI, o Brasil ainda ter esse problema de acessibilidade. Isso que agora está se levantando a questão dos médicos que possuem algum tipo de necessidade especial terem que trabalhar. Imagina, se não acontece isso, ninguém estaria sabendo desse problema, quanto mais tentando mudar essa situação. Temos que mudar isso. Você, como cidadão, reclama com seu político local. Isso tem que mudar. Acessibilidade para todos. Vamos à próxima matéria. Não acredito em nada, diz Flor de Lis quando questionada sobre inocência dos filhos. A deputada federal concedeu entrevista ao Fantástico na sua casa, onde seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi assassinado e contou detalhes sobre a noite do crime. A deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza se prepara para começar mais uma entrevista. Não é a primeira vez que a carioca de 58 anos fala sobre os filhos na frente das câmeras. Abre aspas. O Lucas era um menino muito fechado. O Flávio me obedecia, me respeitava. Fecha aspas. Conta a parlamentar. Flor de Lis ficou conhecida como a mãe de 55 filhos. Desta vez, a entrevista é sobre 2 filhos suspeitos de envolvimento com a morte do marido dela. Ela recebeu o repórter Maurício Ferraz no local do crime e aceitou contar detalhes sobre a noite do assassinato. Abre aspas. Eu fui criada na favela do Jacarezinho. Muito cedo decidi fazer alguma coisa para resgatar os meninos e meninas do tráfico de drogas. Nessa época, eu e Anderson estávamos começando a nos conhecer. Ele era muito bagunceiro. Ele era muito para cima. Ele gostava muito de brincar. Fecha aspas, relembra Flor de Lis ao falar do esposo. Flor de Lis e Anderson se casaram. No total, a família chegou a 55 filhos. Fora de casa, a carreira de Flor de Lis também cresceu. Além de mãe, se tornou pastora, cantora e entrou para a política. Este ano, Flor de Lis se tornou a 5ª deputada federal mais votada pelo estado do Rio de Janeiro. Mesmo com tantas funções e responsabilidades diferentes, há uma semana, Flor de Lis disse que queria ser apenas a esposa de Anderson. Este caso está intrigante e a gente precisa ficar de olho para saber as novidades que vêm por aí. Cada vez mais confuso, conflitos de informações, de versões, as coisas não estão batendo e o mistério cada vez mais aumenta. Mas se inscreve aqui no canal, marca aí o sino para receber as notificações, dá o like no vídeo, comenta para o vídeo ficar em relevância e a gente vai tocar nesse assunto até essa história ser resolvida. Vamos para a próxima matéria, gente. 5 adolescentes foram apreendidos, além de um simulacro de arma de fogo e celulares roubados. Ou seja, estão roubando até com arma de brinquedo, né? 5 adolescentes foram apreendidos na Praça da República da tarde deste domingo, no dia 30 agora, suspeitos de envolvimento com assaltos. O grupo foi levado pela Guarda Municipal de Belém até a Divisão de Atendimento ao Adolescente, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Segundo a Guarda Municipal, foram encontradas um simulacro de arma, 10 papelotes de maconha e vários celulares roubados. Segundo vítimas, vários grupos estavam praticando arrastões na Praça da República, roubando celulares. Por falar em segurança, vamos continuar agora falando sobre um absurdo, né? As pessoas estão sendo agora roubadas nos caixas eletrônicos porque os bandidos se passam por funcionários. Bandidos fingem ser funcionários de banco para roubar clientes em agências. Conhecido como o golpe do Posso Ajudar, ladrões fingem que são ajudantes da área dos caixas eletrônicos. Um golpe que chama atenção pela audácia. Bandidos fingem ser funcionários de banco com crachás falsos e enganam clientes dentro da agência na área dos caixas eletrônicos. Tudo para roubar os cartões das vítimas. O golpe é o do Posso Ajudar. Então toma cuidado quando alguém chegar para você no caixa eletrônico. Posso ajudar? Fica de olho, porque o golpe se resume no seguinte: o cara vai lá, presta atenção na tua senha, já fica de olho antes, pega o teu cartão, troca por outro, um comparsa dele vai no outro caixa e faz aplicações assim das mais diversas, tá? Se você não tem dinheiro na conta, o cara ainda faz um empréstimo no teu nome, te deixa devendo e saca. O que aconteceu foi que os bancos que ocorreram esse tipo de problema, através do seguro, pagaram os clientes e eles não ficaram no prejuízo. Mas fica atento, vai que o teu banco não pague, né?
a conta vai ficar no teu nome e fora todo inconveniente, né, gente? Vamos à próxima matéria. Apesar da chuva, shows da parada de luta LGBTQI, gente, cada vez mais bota uma letra nessa sigla, né? Atraem público em Porto Alegre. Eu ainda sou da época do GLS, mas vamos lá. A atração mais esperada, a cantora Valesca Popozuda reforçou a importância do respeito às diferenças. O organizador e apresentador ressalta caráter de protesto. Não é festa, segundo ele. Centenas de pessoas enfrentaram o frio e a chuva que atingiram Porto Alegre na tarde deste domingo para assistir às apresentações que integravam a programação da parada da luta LGBTQI+, na orla do Guaíba, no centro da cidade. A atração mais esperada, a cantora Valesca Popozuda, a filósofa contemporânea, chegou por volta das 5 da tarde, animou o público e reforçou a importância do respeito às diferenças. É isso aí, gente. Encerra agora o nosso Índio News desta segunda-feira, da parte da manhã. Se acontecer alguma novidade, eu volto com mais um boletim para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações, deixar o seu like e comentar aí no vídeo. Forte abraço!